todo esse comércio internacional, seja por avião, por navio, tem seguro. E não tem o transporte de cargas internacionais se a seguradora não garante isso. E se a seguradora ficar com medo de fazer seguro para... Não, você tem escassez, o produto não chega, meu irmão. Ou fica caro pra Fica caramba. caríssimo e depois ele vai sumindo, tá? Então, se as seguradoras pularem fora, meus amigos, aí o negócio é complicado. E hoje, com a Palantir Technologies monitorando tudo que está acontecendo no planeta, é quase impossível você tentar contornar essas determinações também, porque os caras pegam tudo. E se eles pegarem tentativa de contornar as sanções, o negócio piora 1 milhão de vezes. Então, a grande questão é que, se isso vai para frente, você tem uma crise sanitária, não sanitária no sentido de uma pandemia, mas uma crise na área da saúde, porque 95% dos ingredientes farmacêuticos, eles vêm de fora. Eles são importados. 80% dos equipamentos médicos são importados também. Então, uma interrupção nesse fornecimento poderia gerar milhares de mortes, né? Além disso, uma crise alimentar. Aí os caras falam, pô, mas o Brasil não tem segurança alimentar? Tem segurança alimentar. O Brasil consegue produzir uma quantidade de comida por ano que pode alimentar 4 vezes a população por ano, mas garantindo a chegada de fertilizantes, porque a gente depende de fertilizante. Isso é um calcanhar de Aquiles terrível que nós temos, porque 85% dos fertilizantes que a gente usa vem de fora. Aí você fala, pô, mas por que o Brasil não tem o seu próprio fertilizante? Porque a boa parte das áreas onde há elementos que poderiam serem usados para fabricar os fertilizantes estão em terras demarcadas, terras indígenas. Então o Brasil não consegue ter acesso a isso. Então você teria uma crise na saúde, uma crise alimentar, uma crise energética também, porque a gente tem importação de 70% do petróleo que a gente usa, porque a gente não tem o refino, a gente só tem o petróleo bruto, e a gente importa 40% do nosso gás natural. Então seria um problema energético também terrível, tá? Fora o isolamento tecnológico, se aí as universidades não teriam acesso às tecnologias, e também, para mim, a parte mais preocupante disso seria um colapso previdenciário. Por que é isso? A gente sabe que hoje as pessoas acham que o cara contribui para a Previdência e o dinheiro fica numa poupancinha dela, né? Fica lá esperando você usar quando você for velho. Não. A gente sabe que quem usou essa poupancinha aí que gastou tudo foi o Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, para construir Brasília, ele falou, tem um dinheirinho sobrando aí? Não, cara, tem a poupança dos caras. Daí. Então, bora. Aí queimou tudo para fazer Brasília. E as rodovias também. Então, o que aconteceu? Não tem esse fundinho aí. O cara que tá trabalhando hoje que banca o aposentado. Esse dinheiro que o cara contribui, ele tá em fundos ali, que são fundos previdenciários, né? A gente tem a Previ, que é do Banco do Brasil, né? Tem também da Petrobras, lá que é o Petros. Tem vários fundos dessas empresas que guardam esse dinheiro. Só que esses fundos de pensão, como eles chamam, 50% desse montante tá investido no exterior. Aí o cara chega e fala assim, ó, travei. O cara não recebe mais. Olha que situação maluca. Então essa questão previdenciária num cenário desse é altamente preocupante, vira um grande dilema, né? Então assim, a minha preocupação... Já teve o rombo, né? Com certeza, né? E aí, o que eu fico preocupado é, será que o objetivo do Trump não é arrastar uma crise aqui até chegar no ano que vem pra galera completamente desesperada falar assim, cara, eu odeio o Trump, eu odeio os Estados Unidos, eu não gosto, eu não sou de direita, mas bota qualquer amigo do Trump aí, pelo amor de Deus, pra eu conseguir sair dessa furada. Então, minha preocupação é essa, dele ter esse interesse. O problema é que alguns setores nacionais têm esse interesse também, que alguma coisa mais caótica aconteça. Por quê? Para eles poderem terceirizar a culpa dos problemas nacionais pro Trump. Falar, pô, só tem problema no Brasil porque esse cara tá sancionando a gente. Não é assim que Cuba age, a Venezuela, os iranianos. Eles sempre falam, Coreia do Norte, a gente só tem dificuldade financeira por causa do Trump. E aí você cria uma operação psicológica, né, um controle da opinião, falando que em vez do governo local, imagina esqueci lá o Pinguinho, eu ia falar, quase que eu falei Deng Xiaoping, o líder lá do norte-coreano. Como é que é o nome? Kim Jong-un. Kim Jong-un, que matou o próprio irmão, né? Você lembra dessa? Não. Que o irmão dele tava no aeroporto, aí uma mulher veio e passou a mão no rosto dele, ele morreu.
Porra. Lembra dessa? Que a mulher veio com um veneno sinistraço, passou no rosto dele. E aí falaram pra mulher, pô, você matou o irmão do ditador norte-coreano? Ela falou, não sabia. Primeiro que eu não sabia que era o irmão dele. Segundo, que me falaram que era uma pegadinha. Vai lá, passa a mão no rosto dele ali, vou te dar $100. Sim. Ela matou o cara. Mano. Então, o Kim Jong-un, eu acho que o nome do irmão dele era Kim Jong-2, né? Que era o irmão mais novo. Eu esqueci o nome dele, do irmão. É muito cômodo pra ele, Falaram né? que não era veneno, era um óleo e ele era alérgico. Porra. Quem dera, né? Quem dera que eu não precisasse fazer um veneno pra matar o cara, né? Um Novichok da vida. Não, foi uma substância altamente tóxica. Eu não gosto nem de falar os nomes, porque senão os caras ficam querendo pesquisar depois na internet, Pois né? é. Então, o problema também é que o primeiro anúncio que o presidente Donald Trump fez no dia 20 de janeiro, pra mim, é referência do que vai ser o governo dele, ou qual é a proposta do governo. O que ele anunciou dia 21 de janeiro, dia seguinte da posse? Ele anunciou o projeto Stargate. O projeto Stargate é o quê? Nós precisamos vencer a corrida pela inteligência artificial, ganhando a corrida da China. Porque se a China tiver a melhor inteligência artificial, eles vão nos vencer na batalha, porque hoje a gente sabe que as próximas batalhas serão batalhas de máquinas, né? De drones, principalmente. Porque assim como o Elon Musk deu uma palestra na West Point no início desse ano, West Point é aquela formação de cadetes americanos, né? Dos oficiais americanos, semelhante à nossa AMAN, nossa Academia Militar das Agulhas Negras. Essa palestra no West Point dele foi incrível, porque ele mostrou como é que é a guerra do futuro. Ele falou, no futuro não vai ter gente no campo de batalha. Por quê? Porque você mandar um ser humano pra lá é 100% de certeza que ele vai morrer. Porque os drones têm 100% de taxa de acerto. Ele não erra. Se mandar alguém, vai morrer. Aí ele fala, quem vence a batalha então? Quem tiver o drone com a melhor inteligência artificial e a maior quantidade de drones. E aí ele mostra um estudo provando que a China tem uma capacidade de produção de drones muito maior que a americana e uma capacidade de exploração da inteligência artificial muito maior do que a americana, porque lá não há regulamentação atrapalhando esse desenvolvimento. E esse foi o combinado que o Vale do Silício fez com o Trump. A gente só vai te apoiar, Trump. Peter Thiel, Mark Andreessen, toda essa galera, eles falaram, Trump, a gente só vai te apoiar se você garantir que você vai retirar todas as regulamentações que atrapalham o desenvolvimento da inteligência artificial. Não só porque a gente quer ganhar muito dinheiro com a inteligência artificial para o cidadão civil, mas porque nós, como americanos, vamos perder uma guerra se a gente continuar com essas travas. Essas travas. E aí, com aquela BBB, né, a Big and Beautiful Bill, que é aquele pacote de leis que o Trump está tentando aprovar, esse pacote ali cria uma terra sem lei nos Estados Unidos para inteligência artificial. E ali estabelece que todos os 50 estados americanos não podem criar nenhuma lei atrapalhando o desenvolvimento da inteligência artificial. O problema é que nisso aí você pode criar o que o próprio Elon Musk falou nessa palestra de um exterminador, né? Que ele falou, esses drones, eles tomam decisões autônomas, né? Ele falou que os drones têm inteligência artificial local ou localizada. Eles mesmos decidem o que eles vão fazer. Então ele fala, isso é uma máquina mortífera, é um exterminador, né? Já pra indicar outro filme aí legal, né? Máquina Mortífera, né? Mel Gibson, né? O Danny Glover. Então, a grande questão, por que eu entrei nesse assunto? Dia 21 de janeiro ele apresenta o projeto Stargate. Para eles vencerem a inteligência artificial, eles precisam de muita energia. Eric Schmidt, que é ex-CEO do Google, falou mês passado. Daqui a alguns anos, 90% da energia do planeta será consumida pela inteligência artificial. Então esses caras estão caçando energia igual doido. É por isso que o Mark Rubio já falou que o excedente de energia da usina de Itaipu, eles querem para eles. É mesmo? Eles falam, o Brasil não vai pegar o excedente não, o excedente é nosso. Então eles até atrapalharam a negociação que estava acontecendo entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Então, para os Estados Unidos vencerem essa corrida, eles precisam de energia. E energia é um negócio que o Brasil tem pra caramba. E eles precisam também dos famosos minerais estratégicos e das terras raras. O problema é que a China tem a maior concentração do planeta desses elementos que são fundamentais para fazer as baterias e fazer os processadores. E aqui no Brasil tem muito também. Então a minha ideia é, será que o presidente Donald não quer criar um caos aqui no Brasil, uma contrapartida para ele conseguir negociar? Porque a negociação é sempre essa. Quando a gente pega o caso da Venezuela, Venezuela ficou numa situação muito complicada, né? Eles entraram num caos, principalmente quando o preço do petróleo caiu, porque eles concentraram muita fonte de renda deles no petróleo. O preço do petróleo foi lá embaixo, eles quebraram. E aí o que aconteceu?
a China e a Rússia chegaram para eles e falaram, aí, tá precisando de dinheiro, né? Os caras, pô, tô precisando de dinheiro. Quer que eu te empreste um dinheiro? Ele falou, cara, você pode até emprestar, mas eu não vou ter como pagar, porque eu tô quebrado. Ele falou, não precisa pagar com dinheiro. Me paga com o seu petróleo. Me paga com o seu minério. Então é uma situação muito favorável geopoliticamente também, né? É. Você negociar com um cara que tá quebrado, né? Foi o que ele tentou lá com a Ucrânia também, né? Também. Não, tentou não. Conseguiu Ele já conseguiu. ter acesso? Já tem acesso. Eles fizeram um acordo de minerais com a Ucrânia que são trilhões de dólares. Porra. E foi exatamente no momento que eles fizeram esse acordo que ele mudou a opinião de que ele ia parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Agora ele tá mandando dinheiro, arma, ajuda, tá mandando tudo. Por quê? Porque eles aceitaram liberar para os Estados Unidos os minerais estratégicos e terra rara. Então no Brasil tem muito mineral estratégico, muita terra rara, e pode ter certeza que se o objetivo deles é a inteligência artificial ser o topo, eles vão precisar dos data centers, eles vão precisar da energia, eles vão precisar dos minerais de terras raras, dos minerais estratégicos e as terras raras. Então eu acho que para ele o foco dessa encrenca toda, dessa cisma que ele tá com o Brasil, é só começar a conversar, ou agora pegando a contrapartida dos minérios, ou esperando uma mudança de gestão aí. Inclusive porque é importante a gente lembrar que até hoje, o dia que a gente grava isso aqui, ao vivo, ele não nomeou embaixador pro Brasil. Então. E os caras falam, por que você não nomeou? Os interlocutores lá dizem que ele falou, vou esperar trocar o governo. É mesmo? É. Sem falar que essa crise aí entre o Brasil e os Estados Unidos, eles estão ameaçando mandar embora a embaixadora brasileira que está nos Estados Unidos. Aí você rompe relação Ela nem diplomática. foi atendida lá, né? É. Aí Mandaram um too late pra... você imagina, cara, a ruptura de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que situação exótica que a gente está vivendo. Então, assim, eu recomendo todo mundo ficar atento com o que está acontecendo, ficar de olho, né? Olhar principalmente... Em relação à grana, reserva, quem está investindo, o que não é legal agora. Então, comprar dólar ou vender dólar? Nessa perspectiva, se essa série de problemas aqui acontecerem, o que tem uma probabilidade média para pequena, porque parece que os bancos que foram contactados, eles estão dizendo, nós vamos obedecer. Morrendo de medo, né? Mas a gente pode chegar numa sinuca. Obedeço aos Estados Unidos e sou taxado de entreguista, de alguém que lutou contra a soberania nacional em favor do imperialismo estrangeiro, ou também sofrer uma pressão jurídica de falar, não, você não vai fechar a conta não, vou te obrigar a manter a conta aberta. Mas aí eu vou ser sancionado. Fala, problema teu mesmo. Então a gente não sabe como isso vai rolar. Por enquanto, os dois grandes bancos que foram contactados, e eles já estavam pedindo consultoria há muito tempo com um advogado americano para ver como é que ia agir, ele já falou, não, nós vamos fazer... Cumprir. Nós vamos cumprir, podem ficar tranquilos e tal. Então, se eles cumprirem, fica mais fácil. Mas isso, obviamente, se a gente tiver uma... não é só esse o problema de sanções, né, contra autoridades brasileiras. Tem esse problema da questão de quem compra petróleo da Rússia. Pode ser que resolva um problema e o 2 venha uma bomba na cabeça com 500% de tarifa. Pois é. 500% de tarifa vai ferrar tudo, meu irmão. Não tem como. Nesse cenário, o que acontece? Inflação sobe, o real cai, o dólar sobe. Então, eu não sou, apesar de eu ser sócio numa empresa de investimento, eu não tenho certificação para dar dicas. Mas o cenário é real caindo, dólar subindo, inflação subindo. Então, o cara, para se proteger, ele tem que pensar em ativos ali que vão garantir a inflação, né? Tem muitos ativos ali que acompanham a oscilação da inflação, do IPCA, e também pensar não apenas no dólar subindo, mas no real caindo, você pode fazer operações que você ganha com a queda do real também, né?